Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal Leone Diniz aqui no YouTube. Hoje dando prosseguimento a mais um vídeo relacionado ao comportamento humano. No primeiro vídeo falei sobre voz interior, um vídeo importante que tem como base os nossos sentimentos para podermos lidar conosco de uma maneira mais leve. E hoje vamos falar sobre outro tema muito importante do comportamento, que são limites. Você conhece os seus? Agora de volta para darmos prosseguimento ao nosso tema de hoje, que são os limites. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações. Então vamos falar hoje sobre limites. Limites podemos dividir, ao meu ver, em dois grupos. O primeiro deles são aqueles limites obrigatórios, ou seja, são aqueles limites que já estão ditados pela regra. Podemos dar um exemplo de numa rodovia. Estamos dirigindo e lá aparece a placa. Limite de velocidade máxima, 80 km por hora. Então está claro para todos que passam por ali, essa regra é universal para aquela rodovia, onde 80 km por hora é a velocidade máxima. Se eu ultrapassar essa velocidade, eu estou ciente de que eu posso ter uma consequência, que é ganhar uma multa, por exemplo, e ter que ter um desembolso, às vezes desnecessário. E por outro lado, temos um outro grupo de limites, que eu chamo de limites percebidos, que são aqueles relacionados conosco, relacionados com temas mais subjetivos, que são os limites relacionados com cada área da nossa vida. Então, esses já são mais difíceis de lidar, porque nem todo mundo está disposto a enxergá-los, ou ir atrás deles para descobrir quais são esses limites. Porque às vezes lidamos com o nosso dia a dia no piloto automático e ultrapassamos esses limites a todo instante. Por quê? Porque não os conhecemos. Daí a importância desse vídeo para poder trazer esse questionamento sobre esse tema. Temos durante o dia às vezes dores de cabeça, um cansaço insuportável, dores no corpo, irritabilidade. E isso faz com que, isso mostra pra gente que ultrapassamos os nossos limites. Né? E temos maneiras de poder ir atrás deles. Né? Por quê? Porque podemos utilizar analogias, por exemplo, com gerenciamento de projetos, ligados ao gerenciamento de projetos. E dentro do projeto, todo projeto tem uma análise de risco. E existem 4 passos para que eu possa, né, identificar e trabalhar dividindo esses riscos. Então a primeira coisa é identificar. Identificar o meu problema. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, é um problema. Então eu identifico isso. Segundo, eu analiso quais são os ganhos e as perdas que eu tenho com este problema. É o segundo passo. Depois eu venho trabalhar a realidade dele, ou seja, se eu já sei os ganhos ou perdas que ele me traz, eu vou assumir este problema como minha realidade e quais os benefícios e os malefícios que ele me traz. E a partir daí, eu vou trabalhar em cima deles com consciência. Ou seja, dentro da minha realidade. Dentro daquilo que este problema me traz. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque dentro dessa divisão, desses passos, de cada problema que eu tenho, eu consigo trabalhar e identificar os meus limites ali. Então, se eu estou na minha área profissional e sou muito ansioso, eu vou identificar, principalmente através de lembranças das minhas experiências passadas, a partir de que ponto eu comecei a me esforçar demais para conseguir aquilo. E esse limiar, onde o meu esforço ele se torna maior, é ali que existe o meu limite. É ali que está aquele meu limite naquela área e naquele momento. E a partir disso, eu posso começar a mudar esse limite. Porque se eu já tenho consciência dele, e a partir de onde ele começa a me trazer problemas, eu consigo, por exemplo, através de conhecimentos, por exemplo, da ansiedade, se eu busco informações sobre a ansiedade e como lidar com isso, a partir do momento que eu vou trazendo isso como hábito, conhecer cada vez mais do meu problema,
Isso faz com que a consciência ela desloque este nível de limite, ou para mais ou para menos. E qual é o objetivo disso? É sempre trabalhar dentro do nosso equilíbrio. Quando estamos equilibrados, nós estamos trabalhando dentro dos nossos limites, independente da área que estamos falando. Então é importante que, é claro, exige um esforço, exige um trabalho, exige uma coragem, principalmente, de descobrirmos isso em cada área da nossa vida. Então, por exemplo, às vezes temos um apetite de arriscar financeiramente em algo. Cada pessoa tem um apetite para arriscar, né? O apetite do risco. E esse apetite significa, a partir daquele ponto, para mim, já está inseguro. Ou seja, é o meu limite na área financeira. Então, se eu trabalho, se eu conheço esse limite, eu consigo trabalhar de forma mais tranquila, sem me preocupar tanto com os resultados, porque eu estou trabalhando dentro do meu limite. Se eu arrisco até certo ponto, eu fico tranquilo com aquele risco. Agora, se eu ultrapasso esse limite, o que eu posso fazer, eu não estou proibido de fazer, mas se eu faço e eu conheço esse limite, eu estou consciente de que aquilo ali pode me trazer, às vezes, até um mal-estar, porque eu não estou acostumado com aquele nível de limite, né? Além do limite. Então vejam como é importante esse tema, como é importante questionarmos sobre esses nossos limites. Cada um tem os seus, porque está baseado, esses limites, baseado nas nossas crenças, baseado nas nossas experiências passadas, nas nossas experiências culturais. Então tudo isso faz com que esses limites sejam definidos em cada área, de maneira pessoal, de uma maneira. E que é importante também saber que eles são moldáveis, eles são flexíveis. Eu tenho um limite tal hoje, mas a partir de um conhecimento maior sobre determinado assunto, eu consigo, dentro daquela área, flexibilizar esse limite, igual eu falei, tanto para mais quanto para menos. Isso é importante para, de novo, eu trabalhar sempre dentro do meu equilíbrio. Porque quando falamos de equilíbrio, estamos falando de saúde mental, saúde física. E isso faz com que o nosso bem-estar ele aflore cada vez mais. E tornar isso como hábito, ou seja, sempre identificar os nossos limites para que tenhamos sempre um bem-estar maior, e isso vai gerar consequências super positivas ao longo da vida. A felicidade, ela se encontra aí. Porque, na verdade, essa felicidade ela é construída, e ela é construída a partir de escolhas que temos, onde buscamos e identificamos esses nossos limites. Então pensem um pouquinho sobre isso. Pensem, se questionem sobre os seus limites em cada área da sua vida. E tentem, o máximo que puderem, sempre lembrar deles, para que possam agir de maneira mais consciente e de maneira mais eficiente por consequência. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui, me escutando até aqui no final. Não se esqueçam mais uma vez de se inscreverem no canal, para que possamos, semana que vem, trazer mais um tema ligado ao comportamento humano, que com certeza o objetivo é ajudar e compartilhar esse conhecimento adquirido de tanto tempo. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima semana.